Está no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Seja bem-vinda, minha cara audiência. Eu sou Eduardo Rodrigues e hoje temos mais um episódio do Cadê a Verdade? No episódio anterior, nós dissemos que hoje nós falaríamos sobre os possíveis crimes cometidos pelo prefeito Adeildo Nogueira na decretação do estado de calamidade financeira. Mas calma lá. Nós tivemos uma alteração na nossa rota e hoje a cadeira de entrevistado não está vazia. Hoje nós vamos entrevistar aqui o vereador que deu causa a tudo isso. Hoje nós temos alguém aqui que decidiu cutucar o vespeiro e botar as manobras do poder em perspectiva. Ele é o autor do requerimento que deu início a todo o processo que culminou com a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, que desenvolveu e buscou e informou a todos os eventuais crimes cometidos pelo prefeito. Vereador Júnior Itiban, do PT, tudo bem? Seja bem-vindo e, por favor, apresente-se à nossa audiência. Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que o pessoal vai estar vendo, né? Certo. Porque esse podcast ficou conhecido na cidade Graças e a Deus. está chamando a atenção. Mas eu queria agradecer pela oportunidade, né, de conhecer o senhor, né? Pode chamar de senhor? Não, você, por favor. Ah, você. Senão eu fico mais velho. Pronto. Queria agradecer a oportunidade da gente poder dialogar um pouquinho sobre um tema mega importante para Campo Limpo Paulista, a qual muitas pessoas ficaram com dúvida e sem saber o que estava acontecendo. Sou o Júnior Itiban, fui eleito pela primeira vez, meu primeiro mandato aqui em Campo Limpo Paulista. Estou vereador, né? Então, a minha preocupação, na verdade, ela foi muito grande porque todo dia eu era indagado o que estava acontecendo. E aí, por conta disso, foi me criando uma urticária, né? Falei, poxa, por quê? Estou vereador e o prefeito nunca me chamou para falar o problema. E eu acredito num país democrático que seja uma prefeitura como o Campo Limpo Paulista e as outras da região, normalmente tem a reunião dos vereadores com o prefeito. E aí o prefeito passa um panorama do que está acontecendo. E aí eu fui vendo que não tinha uma reunião, não passava nada, perguntava para um vereador que da época era vereador do tempo do prefeito anterior, e eu falava assim, olha, se tem um problema, precisava a gente descobrir o que é verdade. Aí eu conversando com alguns amigos, falou, Júnior, o único jeito é você oficializar o executivo para que ele se posicione, né? E assim foi feito e não obteve uma resposta. No caso, nós fomos lá e fizemos o requerimento, porque o requerimento é um caso que ele não pode deixar de responder. E aí começou essa longa caminhada, né? Perfeito. Para a gente dialogar sobre o estado de calamidade financeira. Certo. Dentro disso, vereador, o prefeito mentiu para a cidade ou nós estamos diante de um caso de realidade alternativa? Ele vive numa realidade diferente do que vive a cidade, na sua avaliação. Você está perguntando para me falar sobre o início ou depois que a gente foi chegando já no... Desde o início, dentro desse contexto todo. Tá. Tá. Eu vou falar porque assim, o que a gente começou a observar depois do requerimento pronto, que a gente chamou o secretário, e por sua vez o secretário não sabia muito sobre as perguntas, ele, como diz o ditado... tinha um ditado de bagre ensaboado, sim. Perguntava uma coisa, ele respondia outro, estava saindo das perguntas, né? Então, se via que ele não estava preparado para aquilo, e aí que surgiu outras dúvidas. Porque o secretário, na verdade, em vez de ele trazer, elucidar as dívidas que tinha, ele trouxe mais problemas. E aí eu falei, não pode ser isso. Ele não explicou nada, não falou nada. A
A cada resposta surgia nova pergunta. Sim, sim. E aí, se a gente ficasse lá naquela... Ele só saindo das perguntas, né? E aí foi por isso que a gente fez um outro pedido, né? Para que instaurasse a SEI, para que esses questionamentos fossem de fato respondidos. Sim. O que deixou eu mais preocupado, porque ele inseriu lá na oitiva dele servidores, dizendo que os servidores que ajudaram a construir um parecer. Isso me deixou muito... Mas o relatório diz que esses servidores negaram essa informação? Sim. Então eu volto na pergunta inicial. Significa que o prefeito está mentindo para a cidade? Na verdade, vou ser bem taxativo e verdadeiro. Eu percebo que todo mundo está mentindo. Quando se fala do executivo, eles estão perdidos. Prefeito, secretariado, perdido. E aí conta uma história da caronchinha, achando que vai dar certo. Sim. E aí... Realidade, essa que eu falo de realidade alternativa. Eles vivem em outro mundo. Não, na verdade, eu acho que foi mais um jogo político. Aqui não estou para defender o partido A nem B, tá? Eu vou falar minha opinião. E é o que mostrou todo o processo, né? Claro que ficou inconcluso por conta de não ter dado tempo, mas as oitivas por si já dizia que os funcionários não participou. Eles foram taxativos em dizer que não participou da elaboração do tal relatório para decretação. Esse é o pessoal da área de finanças. De finanças e os servidores que assim participaram da tal reunião, que algum servidor disse que não participou da reunião. Ou seja, a reunião nem aconteceu. É o que diz o relatório. É o que diz nas oitivas os próprios funcionários que têm fé pública por isso. Né? E eu já queria de antemão parabenizar todos os servidores públicos por ter a coragem de chegar lá e dizer a verdade, que eles, assim, em momento algum foram... você tem que falar isso. Não teve. Não. Eles chegaram e falaram, olha, eu estou aqui para falar a verdade. A verdade foi isso. Não me chamaram para uma reunião, a reunião foi assim, eu participei, mas não tinha nada de relatório, não tinha nada de crise. E outros falaram de outras formas, né? Mas todos têm o mesmo... o mesmo tipo de informação. Não participamos de nada. Isso. E aí, engodo do prefeito e engodo do secretariado. Sim, e aí, por isso que no meio a SEI queria ouvir o prefeito. Porque, no meu entendimento, seria um momento muito importante para ele expressar o que ele fala, sim, porque é o único momento que a gente teria de ouvir a verdade da boca dele. Né? Porque tudo nós estamos ouvindo do secretário. Até hoje ele não falou nem nada sobre isso. Então, é tudo que a gente ouve falar de alguém que chega e fala para a gente. O secretário que veio e falou, mas não foi o prefeito que falou. Em momento algum... A gente ouve o que a internet fala quando ele expressa na internet dizendo que está em calamidade, mas calamidade o quê? Né? Então, a gente não sabe dizer qual é o fio da meada, qual é o fio dessa dívida, o que é de fato, onde sendo começa, que... ou se exatamente isso, existe. Até porque tem servidor que era das de finanças, dizendo que tinha 30 milhões em conta, outro, e aí... na verdade, o relatório diz que haviam 36, o relatório que nós tivemos acesso, 36 milhões de reais no caixa. Isso. Aí tem o parecer jurídico da Câmara, que também quero parabenizá-los, que eles debruçaram em cima de números e mais números. Tudo que eles pediam, a gente, na comissão, pedia para eles poderem trabalhar. Uhum. E eles dizem, tá, que não teria por que ter decretado, até porque os valores não seriam de dívida. Na verdade, pegou tudo, por exemplo, que estava empenhado na explicação, tudo que estava empenhado do ano... Na verdade, é como nós mesmos, né? Se eu tenho... Um cartão de crédito, eu parcelei alguma coisa, não é dívida para pagar hoje, é para pagar em 6, 7, 10 vezes. É como faz o cidadão comum. E aí você precisa empenhar o valor, porque é dessa forma que eu compreendi, né? E você faz o pagamento. Porém, essa dívida ela é parcelada, então
Então, o erro foi feito, pelo que eu entendi, a forma como foi feita a conta, né? E aí, até hoje, estamos aí sem saber quanto vai acabar esse decreto. Você usou um termo aí, erro, vereador, erro. Mas foi erro ou foi incompetência? Ou dá para saber o que foi efetivamente que aconteceu? Então, eu vou dizer pelos servidores que foram na oitiva, né? Na oitiva diz que os valores empenhados que não poderia ser feito daquela forma a conta. Então, você imagina, o servidor público já está falando que estava sendo feita errada. Então, alguém, para criar um ato político... Na verdade, um caos na cidade. Um caos na cidade, um problema inexistente, não sei. O que tudo indica que seja isso. Tá. Então, os documentos mostram que a ideia é criar um problema para alguém e esse problema cai no colo da população. É isso? Porque, infelizmente, quem paga o preço caro é o cidadão que paga seus impostos, que pega um ônibus lotado, que tem a falta de infraestrutura, a falta do hospital com qualidade, que tem... Então, essa é uma questão que eu gostaria de levantar. Essa decretação da calamidade financeira trouxe problemas durante esse período para o dia a dia da cidade? Zeladoria, hospital, o kit escolar, na área de educação. Então, esses setores sofrem por conta disso ou não tem relação nenhuma? Então, no meu entendimento, eu acredito que sofre, até porque nós pedimos os servidores antes da decretação da CES, a gente convidamos os servidores para ser ouvido, né? E foi negado pelo executivo dizendo que por falta de funcionários não teria como liberar eles para ser ouvido. Então, depois da ceia, aí era a convocação. Então, eu acredito que isso já mostra que teve, sim. Teve, sim. Atrapalhou, sim, o andamento da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, até porque, senão, eu acredito que não teria os buracos que se tem na cidade, os matos não estaria tomando conta, e outras coisas mais. Então, houve por parte do Executivo alguma iniciativa para barrar a instalação da ceia ou não? Só dificultaram? Então, no início, por exemplo, eu até acredito que... assim, a gente ouve falar, né? Porque eu vou deixar bem claro. Nós estamos há 6 meses de mandato e estou falando eu, como vereador, nunca fui chamado para um diálogo com o prefeito no sentido dele falar qualquer problema que ele precisa de ajuda ou qualquer coisa. Então, estou falando por mim. Sim. Né? Nunca fui chamado, porque a visão dele, por ser do PT, e até vou falar uma coisa aqui boa, né? Um certo deputado chamado Donato mandou 250 mil no dia 4 de junho. Junho, esse mês que passou. Isso. Tem pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês. E entrou na conta da prefeitura. Eu oficializei que já estava no dia 4. E até o dia de hoje, o executivo não respondeu se de fato chegou o dinheiro, mas no site do governo do estado e o ofício mandado pelo deputado já está na conta da prefeitura. Então... E não sabe nem onde foi utilizado o dinheiro. Então... O dinheiro chegou. Chegou, tá lá. Agora, depois a gente vai procurar saber se esses 250 mil que veio para a saúde está sendo executado. Até porque foi um pedido nosso, do mandato, e a gente não sabe. Né? E não sabe que não é porque nós não estamos perguntando, porque a gente oficializa que está para chegar. Não sabe porque não depois que chegou, mas assim, o mínimo seria falar, olha, queria agradecer o deputado Donato aí, que mandou e foi utilizado especificamente para isso. Seria Sim. perfeito. Eu acho que é o mínimo de diálogo entre o executivo e o legislativo. E você sofreu alguma pressão depois do requerimento feito? Na verdade, várias pressões, né? Na verdade, o discurso agora é que eu sou inimigo
né? E quem me acompanhou todo o tempo vai ver que eu não estou falando sobre... É a primeira vez que eu venho falar sobre o requerimento. Sim. Queria, por isso, agradecer a oportunidade, né? É por isso que nós quisemos convidá-lo. A ideia é chegar a fundo disso. Isso. Porque, efetivamente, alguém está mentindo na história. E até agora, parece que é o prefeito. E eu queria agradecer porque até as pessoas que a gente tem convívio, porque a gente está no bairro todo dia, sim, pergunta, e a gente tem coisas que eu não queria falar, porque eu achava que, como estava tendo a ceia, eu acho que seria antiético eu falar o que estava acontecendo lá dentro, né? Seria, tipo, eu começar a gravar e mostrar o que estava acontecendo. Até porque você tinha informação privilegiada. Privilegiada. Resguardar também os servidores públicos, né? Que eu também sou servidor, e eu acho que tem que ser respeitado eles. Né? Não precisa colocar eles lá e dizer, olha, falou, não é isso. E a minha preocupação era aquela torcida. Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O quanto pior, melhor. Sim. Isso não era o discurso que eu queria colocar e não quero colocar. Eu só queria que a verdade, ela viesse à tona para que o cidadão, o morador de Campo Limpo Paulista, tivesse noção da verdade. E até porque não é só você chegar e ficar falando. Para viver e levar a sua vida, né? Sim, porque não é chegar aqui e ficar falando, né? Eu sem fazer vídeo, fui perseguido, sim. Não só uma, quanto 2 vezes. Piadas, por exemplo, lá vai o petista, lá vai não sei o quê. E assim, eu ouvia e eu encarava e encaro numa boa, porque eu não estou levando isso pro coração. Na verdade, é somente querer saber a verdade. Mas a verdade com números. Sim. Não é dizer assim, ó, eu falo e a minha verdade é única. Acabou. Dentro disso, a CEI encontrou aquilo que você imaginava, que você suspeitava? Eu acredito que a CEI ela foi mega importante para nós, vereadores que estavam lá na CEI, ter alguns discernimento, né? Por exemplo, o que me deixou meio perplexo, né? No sentido, quando o secretário ele fala que ele era voluntário. O secretário de Gestão e Finanças. E Finanças, né? E aí eu fiquei a dúvida, porque todo serviço público, quando você presta um serviço público, ou que você vá trabalhar no serviço público, você tem que ter a descompatibilização. Sim. Né? Você tem a descompatibilização para você assumir o outro. Aí, nesse momento, a gente começou a entender que o secretário estava trabalhando em Guarulhos ainda. Tudo bem, amador. Aí eu falei, mas ele é o secretário de Finanças, ele não é qualquer um. Né? A gente está falando do cara que... Em tese, é o cara que decretou, que decretou o estado de calamidade financeira. Aí isso daqui, para deixar bem claro, não é uma conversa de amigos, não é um bate... Isso aqui são fatos reais que aconteceu. A história da realidade. Quando os documentos foram chegando, ele estava trabalhando em Guarulhos. Tanto que... Aí você pediu no dia 28, a sessão dele saiu no dia 28. Tanto que no episódio, 27, no episódio passado eu digo isso. A leitura do relatório, que qualquer cidadão pode solicitar, pode pedir, é obrigatória para quem acredita nisso. Isso, e precisa compreender alguns erros, né? E assim, não é erro do cidadão comum. Sim. É erro do executivo. Do prefeito e do principal secretário dele, neste caso específico. Sim, é daí que começa um novilho de informações totalmente que não bate com a realidade do município. Sim. Ou com a verdade que seria juridicamente falando. Sim. Né? Então, quer dizer, criaram um mundo paralelo. Isso. Criou-se a narrativa de que existe o estado de calamidade financeira, que não se pode fazer N situações, N ações no município. Porém, se percebe-se que algumas ações estão sendo feitas torto e direito, à revelia,
que é um decreto que nem mesmo quem o fez segue ele. Tanto que parece que tem aí programado um rodeio para setembro, é isso? Opa. Quem será que pagaria isso? Então, aí diz que o rodeio vai ser gratuito, né? Oh, que beleza. E aí a prefeitura não vai investir nada. Vamos aguardar. E dentro desse contexto, vereador, como você avalia a postura do prefeito diante da investigação, diante da SEI? Houve transparência ou foi só marketing mesmo? Então, eu vou falar porque eu e alguns representantes da SEI, tanto o presidente quanto os outros membros e os vereadores, nós aguardávamos para ouvir do prefeito como ele chegou, né, A conclusão da SEI, a conclusão do decreto. Até porque, para você decretar, teria que ter alguma certidão negativa. Eu acho que a prefeitura está com todas as certidões, sim, pelo menos que eu saiba, até onde a gente tinha chego, todas as certidões estavam ok. Até porque um decreto como esse tem que estar balizado com documentos. Sim, sim. Não pode ser uma coisa porque eu quero fazer. Eu senti vontade de fazer. Na verdade, a gente não está numa monarquia, né? Que o rei manda. Sim. Aqui, o prefeito ele tem que seguir as regras do judiciário, seguir a lei orgânica do município e respeitar os poderes, né? Mas saindo do prefeito, sem querer te colocar numa situação delicada, mas e os vereadores da base governista? São 7, que eu chamo de samurais, porque defendem o prefeito em todos os sentidos. Qual foi a postura deles diante da comissão? Eu nem sabia desse nome samurai, eu vi lá na Câmara. Eu chamo porque eles defendem até a morte. O samurai, a característica básica do samurai é defender o senhor até a morte. Então, os vereadores lá, assim, todos, em primeiro instante, votaram a favor, né? E aí, isso a cidade toda viu. Isso, depois começou... todos. Aí, no meio na SEI, aí teve alguns que votaram contra, e tem todo o direito de votar, né? Sim. Mas o que ele não consegue explicar por que ele votou sim. Mas eu quero deixar bem claro que eu fui eleito pelo cidadão de Campo Limpo e na verdade, o maior objetivo é atrás da verdade. Né? Então, quem entendeu qual que é o processo, não é caçar prefeito. O meu objetivo nunca foi essa história de caçar prefeito. Não tenho nada contra o prefeito, mas a gente queria e queremos saber a verdade. Na verdade, nada de esconder a verdade. É só saber a verdade. Isso é bom esclarecer que ninguém tem nada contra o prefeito. Sim, sim. Todo mundo tem tudo a favor da cidade. Sim. Até porque a eleição já acabou. Perfeitamente. Né? E precisa ficar claro isso. O partido A, o partido B aqui, não tem peso mais. Campo Limpo Paulista. A gente, e isso eu vou dizer assim, porque o Partido dos Trabalhadores, a qual eu faço parte, em momento algum, falou lá assim, o meu presidente nunca disse assim, ó, vamos lá que é para caçar. Nunca disse isso. Quando eu optei em pedir essas informações, o partido falou assim, parabéns. É isso que é a função do vereador. Agora que seja bom para Campo Limpo, coisa e tal. Nunca teve uma conversa Você citou o presidente do Partido dos Trabalhadores e o PT, na eleição passada, teve um candidato a prefeito. Sim. O nosso candidato foi o Antônio Carlos. Vamos tentar imaginar aqui o seguinte. Diante da documentação e dos dados que hoje você dispõe, se o eleito... que não é uma hipótese, se ele disputou é porque ele queria e tinha o interesse de ganhar a eleição. Se o eleito fosse o Antônio Carlos, haveria a decretação do estado de calamidade financeira em Campo Limpo? Então, a gente já tinha conversado sobre isso, eu, o Antônio Carlos, executiva do partido, né? Não teria por que fazer, e também a gente não ia ficar olhando no retrovisor, não. A gente ia partir para cima para fazer uma Campo Limpo Paulista melhor. Porque o que parece? Vamos só atacar o que passou. Sim. Tá? E também aqui não estou defendendo. Não, eu entendo. A gente estamos falando
na situação. Da real, a situação da real. situação. Então, teríamos que ir para cima. A primeira coisa que eu acho que teria que o prefeito fazer no Estado Democrático de Direito é chamar todos os vereadores para passar a situação do município e a partir daí fazer uma construção, né? Porque cada um tem uma relação com um deputado federal, um deputado estadual. Até porque, se a memória não me falha, por exemplo, Jundiaí fez isso, Várzea Paulista fez isso, todas as cidades da região, Jarinu fez isso. Sim. A única cidade em que o prefeito não conversa com a Câmara Municipal, se eu não estou enganado, é Campo Limpo Paulista. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas dentro dessa minha perspectiva, vamos imaginar o seguinte: o Antônio Carlos do PT eleito, mas ele decide, diferente do que se combinou, decretar a calamidade financeira. Você faria um requerimento solicitando informações também? Então, se ele negligenciasse as informações, porque se eu não soubesse o que de fato estava acontecendo, eu não seria a favor. Perfeito. Né? Assim, o que está em risco são vidas. O que está em risco é a qualidade de vida da escolinha. O que está em risco é o posto de saúde. O que está em risco é o cidadão acabar o seu carro nos buracos. E você me permite, então, fazer uma outra indagação? Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que seria mega importante, que foi uma das coisas que no meu requerimento eu coloquei lá. Se, né, tivesse estado de calamidade financeira, a gente pediu os protocolos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Perfeito. Porque você precisa acionar e dizer que o João fez um estrago aqui. Até porque ele teria e que apontar. responder. Isso. Sim, Então, o meu requerimento, no posicionamento, era que a verdade ela teria que estar escrita em documento. Perfeito. Né? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, roubaram... Tirei da minha cabeça. Não pode. Isso não dá. Mas você acha que a população entendeu isso já? Pelo que você ouve, pelo que você tem de informação ou pelo que se pergunta? Na verdade, muita gente acredita que o estado de calamidade financeira já acabou. As pessoas na rua entendem que já acabou. Né? E aí, porque as pessoas falam, nossa, o buraco que tem na minha rua, o mato que tá, e aí começa a apontar de uma outra forma. Né? E eu acredito que se ele acabar com o decreto de calamidade, e eu acho que ele tem que fazer um bom trabalho, porque seria bom para Campo Limpo Paulista, né? E mostrar porque de fato veio, porque só vídeos na internet não está convencendo o cidadão na rua. Sim. Até porque a função do prefeito, ou como qualquer outro profissional, é desenvolver um trabalho, é trabalhar. Sim. Não é parar para fazer vídeo. Na verdade, eu sou cobrado, como eu tenho certeza que os outros nobres vereadores também são cobrados, né? Sim. E aí eu vou falar por mim, né? Eu falo que o prefeito decretou o estado de calamidade financeira e não tem como comprar asfalto para tampar buraco. Não. Né? E aí essa é a verdade. Porque em tese não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso, né? Na verdade, o que a gente sabe pelo que tinha lá, tem mais de milhões guardados, né? Precisamos ver quando vai acabar o decreto. E quando ele vai decidir usar o dinheiro que está guardado. E quando vai começar a usar. É a mesma coisa. Eu gosto de falar do servidor público, porque o servidor público é aquele que faz a engrenagem andar, que é a prefeitura municipal. Então, se você não dá o vale alimentação para trazer uma dignidade, um salário digno para os professores, para os funcionários do DSU, para o pessoal da saúde. Quem faz a cidade andar. Então, você precisa tratar todos eles com dignidade e respeito. Como que se trata com dignidade e respeito? Reconhecendo, né? E valorizando o trabalho do servidor público. E aí, todos os servidores, que a grande maioria o apoiou, está esperando o mínimo, que é esse respeito, né? A valorização da mão de obra dos professores,
a mão de obra dos funcionários dos postos de saúde, da Guarda Municipal. Então é isso. E com o decreto, ele não vai conseguir fazer nada, se manter desta forma. Mas existia um prazo especificado no decreto para o fim desse estado de calamidade financeira? Então, Eduardo, é assim, ó. A gente só sabe da boca de alguém que fala. Então, se você chegar lá para nós e disser assim, ó, o prefeito falou que vai acabar amanhã, eu vou acreditar no que você fala. Perfeito. Porque depende da cabeça dele. É como eu disse. Não tem um documento para nós, vereadores, pelo menos para o meu gabinete, que diga que dia X vai acabar. Como não teve nenhum documento que diz por que está com o decreto de calamidade financeira. Então veio o decreto cidade dizendo de 80 mil habitantes que depende da cabeça de um sujeito, que é o atual prefeito, dizer sim ou não. É mais ou menos por aí que nós estamos? Vou repetir novamente. Eu não tenho um documento oficial do executivo que diz um prazo que vai acabar. A gente sabe que está tendo decreto de calamidade financeira. Ponto. Qual dia vai acabar? Não sabemos. Né? Eu pergunto para alguns vereadores, né, da base, que a gente tem uma relação muito boa, pergunto para o presidente da casa, e não sabe. Uns falou que ia ser em junho, nós já estamos para julho, vai entrar em agosto. Mas é que também não disseram de que ano seria esse junho. Talvez fosse isso. Então, é porque assim, precisa ser muito oficial, né? Sim. E outra, se o prefeito não falar, qualquer um ou outro que venha falar, eu não vou acreditar, porque eu já perguntei para algumas pessoas que a gente tem relação. Todo mundo errou. Todo mundo, o que eles tinham... Tem bolão na Câmara rolando ou não? Vai começar. Não, já as pessoas falam, olha, eu acho. Porque é o achismo, né? A gente não sabe. E o Ministério Público, qual é o que você espera de tudo isso? Que haja uma intervenção do Ministério Público ou que a Câmara Municipal possa fazer alguma coisa, ou vai ficar todo mundo assim, com cara de paisagem, esperando o rei dizer alguma coisa? O meu posicionamento é que, assim, o Ministério Público, né, como a promotora disse que ela não gosta que use o nome do Ministério Público e não gosta que use o nome dela... Não quero estar correta. Isso. Porque a instituição Ministério Público é uma instituição muito responsável e muito... Eu tenho alguns senões com o Ministério Público, mas... assim, mas a gente tem que respeitar, sabe por quê? Porque senão seria uma bagunça. Sim. Não, eu respeito a instituição, mas... Agora, o que eu acho, se ela tiver no mesmo anseio de saber a verdade do que eu, com certeza, em algum momento, eles vão se posicionar. Dizer alguma coisa. Perfeito. Né? Porque não é só você dizer que está em estado de calamidade e tocar. Tá, mas para se posicionar, o Ministério Público precisa ser provocado. Ele foi provocado? Com certeza. Todos os encaminhamentos que tinham que ser feitos durante a SEI, que era notificar o Ministério Público que teria aberto a SEI, que estava nesse processo, isso foi. Tá, então eles sabem que a SEI aconteceu. Isso, todo o processo. E aí, logo após, quando se arquivou, com certeza outras pessoas já procuraram para acionar o Ministério Público para que se posicione ou dê um parecer ou algo parecido. Agora, então você está dizendo que o Ministério Público tem ciência do que está acontecendo, não do que aconteceu, né? Do que está acontecendo. Perfeito. Eu só não posso dizer o que o Ministério Público vai tomar como decisão, o que vai a partir daí. Esse eu entendo. O Ministério Público é outro tipo de situação. Eu só não entendo o prefeito também não se posicionar. O Ministério Público eu entendo. E se você tivesse que dar vamos imaginar que isso tudo é um filme. Né? Que tipo de filme seria na sua avaliação? Um drama
Um suspense ou uma comédia trágica? Se eu fosse... como estou assistindo um filme, é uma comédia Uma trágica. comédia trágica. Aí você pergunta, mas por quê? Porque eu percebo que muitas das vezes estão perdidos, né? Perdidos. E é triste, porque é ruim para Campo Limpo Paulista. Quem está perdendo é somente Campo Limpo Paulista, os Sim, moradores com de certeza. Campo Limpo Mas Paulista. então, Se a gente pegar a região, né? Você pega Cajamar, voando. tá voando. Várzea Paulista, Nem se fale. voando. Jundiaí já tem uma potência, né? Você pega Jarinu do nosso lado aqui. É uma cidade com 20 mil habitantes. Pega Francisco Morato, que é uma cidade dormitória, que não tem empresa, tá voando. Estão fazendo vai inaugurar até, acho que domingo lá, um viaduto no meio do mato. E já estão fazendo outro. Perfeito. Enquanto nós não conseguimos fazer o de Batujuru. Perfeito. Então, precisamos, eu digo, eu estou como vereador, e vou falar por mim, né? Tenho anseio de querer ajudar, mas não sei como começar, mas estou correndo. Por que eu digo que eu não sei? Porque nunca tive a oportunidade de ouvir qual a dificuldade que a gente pode ajudar para construir. Na verdade, então, significa que não existe nenhum plano de trabalho. Aparentemente. Eu penso que se tem, não mostrou para todos os vereadores ainda. Ou se tem, nem ele conhece. Pode ser, né? Então, é mais ou menos isso que eu fico. Porque as pessoas perguntam para mim. Ah, mas no dia da posse ele falou que você é importante. No discurso. Sim. Na prática... Não é isso. Não é isso. É adversário ou inimigo? Da forma que ele coloca. Então, eu queria que ele entendesse que eu não sou nem adversário dele, porque já acabou a eleição, e que também não sou inimigo dele. Tanto que conseguiu 250 mil. 250 mil, mais 500 mil agora vai chegar, que é para um asfalto lá, para o Parque Santana. Então, eu não sou inimigo dele. Eu só queria, se eu tivesse oportunidade de falar para ele, que da mesma forma que ele quer que Campo Limpo melhore, eu também. Sou nascido aqui em Campo Limpo, no Hospital Bom Samaritano, e na verdade... ele não é meu inimigo político, porque ele nunca me fez nada para me dizer que ele é meu inimigo político. E é o prefeito de Campo Limpo. E não é meu adversário. Ele foi o prefeito eleito democraticamente, que tem que ser respeitado. Agora ele precisa mostrar que ele, para que veio e qual finalidade que ele quer melhorar Campo Limpo Paulista. Só Campo Limpo não esperava estar numa calamidade financeira. Ele pode dizer para que veio. Campo Limpo já sabe para que ele veio. É complicado, é complicado. Eu, como vereador, estou aguardando ainda para saber. Perfeito, perfeito. Para fechar, vereador, não é te colocar numa situação delicada, mas como então a SEI não conseguiu completar o seu trabalho? Ficou parcial. O relatório é parcial. Por que aconteceu isso? Então, porque, na verdade, faltavam algumas coisas para terminar e juntar o quebra-cabeça, né? Sim. Uma das coisas mais importantes, que era do final, era ouvir o prefeito. Dar a ele a possibilidade de ele justificar o decreto de calamidade financeira e a gente fechar um relatório que fosse digno que depois não pudesse ser questionado de forma alguma, mas com ele podendo se defender. Ou pelo menos tentando explicar o que é que ele pensou, o que ele imaginou e por que Agora, vamos aqui pensar se nós fizermos um relatório faltando informações. Acho que não seria muito legal, sim, né? E não seria... proveitoso, produtivo. Importante para Campo Limpo Paulista. Agora, ficou provado que teria a oportunidade desse relatório ser um relatório robusto, né? E o que aconteceu quando a SEI decidiu por esse relatório, foi que ficou aberto às pessoas depois ter acesso às informações. Perfeito. Né? E aí cada pessoa pode encaminhar
mesmo não tendo a fala do prefeito, e depois ele pode, com certeza, que ele tem que ter o direito A ampla defesa. à ampla defesa E o contraditório. e o contraditório. Sim. Né? Então eu não estou aqui só para criticá-lo e dizer que ele está errado. Ele só precisava provar que estava de fato o estado de calamidade financeira, que é o que a gente queria chegar nesse resultado, e ele mostrasse para a gente, olha, o problema está aqui. Perfeito. Aliás, o espaço aqui estará aberto para ele. Ele não quis falar para a SEI, ele não quis falar diante dos vereadores, talvez queira falar diante da população de Campo Limpo Paulista. Eu acho mega importante. Como eu fui Sim, convidado, né, eu não sei como vai ser aqui, mas que todos que estiveram parte do relatório da SEI pudessem vir aqui falar. A ideia é essa. E claro, que o prefeito venha também ter oportunidade de explicar da forma que ele achar melhor o que ele entendeu como decreto de calamidade. Sim. Da A nossa proposta é não somente quem participou da SEI, é todo mundo que direta ou indiretamente está envolvido nesse processo, porque veja só, a cidade praticamente está paralisada. Estagnada. Estagnou. E o vereador lembrou bem, toda a região está caminhando, está andando, está produzindo, está trabalhando, criando emprego, resolvendo as questões com muita dificuldade, é lógico, porque isso é uma questão nacional, resolvendo as questões da área de saúde, da área da educação. Isso é um problema nosso enquanto país, é um problema do Brasil. E Campo Limpo não está fora. Campo Limpo está inserido. São 5.570 municípios no país. Campo Limpo está inserido dentro disso. Então, Sim. todo mundo que, de uma certa forma, está envolvido nesse contexto, para que a cidade caminhe, precisa ser ouvido. E o espaço aqui estará aberto. E todos serão convidados. Sim, isso é mega importante. Essa oportunidade, né? Essa é a ideia. Quando eu falo sempre assim, olha, tem cidades que está evoluindo no tarifa zero, né? No discurso, no diálogo. Perfeito. Do tarifa zero. Algumas cidades têm contratos milionários, né, com as empresas. Outras já estão discutindo por quilômetro rodado. E eu acho que, se eu não me engano aqui, não sei se é por passageiro. Ainda, né? Se nós estivermos discutindo por passageiro, nós estamos atrasados. Mas onde que a cidade não está atrasada? Em que segmento? Mas aí eu dou um exemplo que, por conta do decreto, esse atraso se ele só na verdade ele só piora. Sim. Né? Entre essas outras coisas mais. Na verdade, a cidade está há 6 meses paralisada. Como tudo depende da cabeça do prefeito, não sabemos por quanto tempo essa paralisação ainda prosseguirá. Eu fiz um discurso na Câmara e depois alguns amigos parabenizaram, claro. E algumas pessoas vieram falar para mim, Júnior, você desceu o pau no prefeito. Eu falei, não, eu só falei a verdade. Perfeito. Quando foi feita uma análise de 100 dias de governo, eu disse, estamos 100 dias sem educação, sem saúde, perfeito, sem transporte público de qualidade e quase sem prefeito. Porque se ele não assumir a cadeira, pegar a caneta e fazer as ações que precisam ser feitas para melhorar Campo Limpo Paulista, nós vamos passar já para 6 meses. São mais de 6. Entramos no 7º mês. Sim. Né? E isso é uma coisa muito interessante. O homem público, ele coloca o nome para ser votado, ele é votado, ele é eleito, depois não aceita crítica. Eu não consigo entender. Não quer crítica, tem que ficar em casa cuidando do gatinho, cuidando do cachorrinho. Ou seja lá o que quiser fazer. A partir do momento que ele colocou o nome à disposição para ser eleito, ele precisa aceitar crítica também. Porque não haverá prefeito, vereador, governador, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual que atenda a todos os anseios da população. Se ele atender tudo que a população pediu, surge mais alguma coisa. Sim. Então ele precisa estar preparado para a crítica. Senão, não tem sentido. Bom, encerramos por aqui mais um Cadê a Verdade? Hoje com um convidado que ajudou a colocar luz
onde muita gente preferia a escuridão. Vereador Júnior Itibã, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, principalmente, por não ter fugido de pergunta alguma, ter respondido dentro daquilo que era a nossa expectativa. Eu queria agradecer, né, porque é a oportunidade Perfeito. para que nós possamos passar um pouquinho do que aconteceu, mas com a verdade, né? A gente procura a verdade. A gente não é contra ninguém, para deixar claro isso. A gente quer que Campo Limpo cresça e evolua muito. Então, só depende da boa vontade do poder executivo e, com certeza, o legislativo está lá para dar uma força para o executivo. Perfeito, obrigado. E você que nos ouve, já sabe, notícia boa não é a que agrada, é a que revela. Muito obrigado e até a próxima.